Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Ó Senhor, me coloco perante ti nesta noite, Senhor, mais uma vez, pedindo a tua ajuda. Teu Espírito Santo está aqui para iluminar, ó Deus, a minha mente e também iluminar a mente dos teus amados filhos que aqui estão, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a expor a tua palavra. Que possamos, Senhor, pregar de fato a tua palavra, Senhor, e somente a tua palavra. Nos ajude, pedimos no nome de Jesus. Meus irmãos, hoje então vamos iniciar uma série de 22 sermões no Salmo 119. Este salmo é o maior de todos os salmos. E como eu disse, podemos dizer que este salmo é um tributo à palavra de Deus, que nele é chamada de lei, de testemunho, de estatutos, de preceitos, de mandamentos e etc. Então, este salmo contém 22 divisões correspondentes às 22 letras do alfabeto hebraico. Cada divisão começa com uma letra do alfabeto hebraico. Por exemplo, a primeira divisão que nós acabamos de ler é iniciada pela letra Aleph. E a segunda divisão é pela letra Bet, a terceira pelo Gimel, a quarta Dalet, a quinta é Re, e finaliza lá em Tav. E cada uma dessas letras tem um significado espiritual, teológico para nosso pensamento. Então, cada letra vem carregada com significado. E o salmista salta uma linha e ele escreve com Aleph. O Aleph é o início de tudo aquilo que nós queremos dizer por felicidade e beatitude. Tudo inicia com o Aleph. Se Jesus estivesse falando em hebraico, por exemplo, no seu ministério terreno, ele diria, eu sou o Aleph e o Tav. Mas como ele estava falando em grego, a cultura grega, o Novo Testamento estava sendo escrito no grego, ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Então a proposta, meus irmãos, do salmista, nesse Salmo 119, é mostrar que fora da palavra de Deus não existe felicidade. E toda a sua felicidade está dentro do Aleph e do Tav. Toda a lei escrita de Deus está aqui configurada. E se alguém desprezar a palavra de Deus, e eu anseio, e eu quero acreditar que você não passou a semana sem meditar na palavra de Deus, e eu quero acreditar nisso, porque se você passou algum dia sem meditar na palavra de Deus, você deixou de extrair a substância da felicidade. O salmista, meus irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, ele quer nos mostrar aqui que a felicidade não está em coisas, no materialismo, não está em circunstâncias, meus irmãos, que passam. A felicidade do homem está na palavra de Deus. Então, o Aleph é o início deste alfabeto hebraico, e ele deve ser, meus irmãos, a palavra de Deus na minha vida e na sua vida. O Aleph mostra aqui nesse versículo 1:8 que é o fundamento. A palavra de Deus é o fundamento para tudo na nossa vida, para os nossos negócios, para o nosso casamento. Meus irmãos, se cada casal ler a Bíblia junto, não precisa de terapia, não precisa consultar pastor Cláudio, não sei mais quem. Se todo casal ler a Bíblia e orar junto, duvido que eles não alcancem a felicidade juntos. O grande nível de separação hoje é devido ao relaxamento com a palavra de Deus. Deixa de ler a palavra de Deus e meditar nela. Eu tenho falado aqui na Escola Bíblica Dominical que você precisa identificar o FCC, que é o foco da condição caída em cada texto. Para você chegar e orar, ó Senhor, este é o foco da condição caída que eu pertenço. Ó Senhor, ajude-me. Então, fora da palavra de Deus, pode existir momentos alegres, mas felicidade nunca, jamais. Somente pela palavra
de Deus. Por isso, nossa proposição teológica nesta noite está calcada nesse texto, dizendo o seguinte: a verdadeira felicidade só é possível mediante a obediência à palavra de Deus. E como podemos, meus irmãos, como podemos fazer isso? O salmista, no verso 1 a 4, ele diz: para você ser feliz, para você participar, ser feliz, para você ter uma direção na vida, você precisa ajustar a sua vida ao padrão divino. Se você não ajustar a sua vida ao padrão divino, eu te digo com base na autoridade das Santas Escrituras, você jamais será feliz. Jamais. Você pode ganhar muito dinheiro, ter boa profissão, você pode ter o que você quiser de forma material, mas felicidade você não tem. Jamais você vai ter. Eu li que há muitos anos estudantes na Holanda fizeram uma pesquisa. Eles queriam saber quais países do mundo as pessoas eram mais felizes. E os estudantes fizeram a pesquisa e concluíram que Canadá, Austrália, Suíça e Holanda eram os mais felizes. Aí, qual critério esses estudantes usaram para chegar a essa conclusão? Eles usaram o critério da liberdade e posses materiais. Outros estudantes fizeram a mesma pesquisa, dizendo: agora eu quero saber em quais países há proporcionalmente um número de suicídio maior. E eles concluíram que era no Canadá, na Suíça, na Austrália e na Holanda. Proporcionalmente tinha mais suicídio. As pessoas, meus irmãos, não querem se sujeitarem às leis. Liberdade, felicidade para eles é liberdade para fazer o que eles quiserem. Vou fazer o que eu quero. Isso é felicidade. Não, isso é prisão. Isto é prisão, não é felicidade. E quanto mais eu tiver dinheiro, quanto mais eu tiver posses, dizem eles aí fora, mais feliz eu serei. Talvez mais encrencado você vai estar. Diz Eclesiastes que quando aumentam as riquezas, aumenta também os amigos. Meus irmãos, a felicidade não está nas posses, no curso acadêmico. A felicidade não está no seu saber. A felicidade não está, meus irmãos, em lugar nenhum. A felicidade está em Deus, mediante a palavra de Deus. Se alguém se afastar da palavra de Deus, eu te digo nessa noite, esquece. Você jamais será feliz. Jamais. Se você não meditar cotidianamente nas Escrituras Sagradas, jamais você será uma pessoa feliz. Então, meus irmãos, submeta-se, ajuste a sua vida ao padrão do Senhor. Então, com base nesse salmo, quem é feliz aqui? Faça uma pergunta aí nesse salmo. Quem é feliz aqui? Os endinheirados? Não. Os libertinos? Também não. Quem são, meus irmãos, os bem-aventurados? Diz a Escritura: os irrepreensíveis no seu caminho. Duas coisas eu preciso dizer nesse verso 1 aqui: irrepreensível e caminho. Irrepreensível significa integridade. Integridade. Integridade não significa, meus irmãos, perfeição. Mas integridade significa, se você diz que é cristão, você tem que agir como cristão. Se você diz que é diácono, você deve agir como diácono. Se você diz que é presbítero, você deve agir como presbítero. Se você diz que é crente, você deve agir. Porque se você não agir como tal, você não é íntegro. E se você não é íntegro, esquece. Você não será feliz. Nunca será feliz. E caminho, meus irmãos. Caminhos, dependendo do contexto, mas na maior parte dos livros poéticos na Bíblia, caminhos é o modo de vida que eu tenho. De que maneira eu vivo a minha vida aqui? De que maneira eu me relaciono com as pessoas? De que maneira eu sirvo na igreja? De que maneira eu posso fazer isso? Os meus caminhos são, de fato, que eu estou andando dentro da lei do Senhor com integridade? Eu estou sendo aquilo que eu digo que sou? Meus irmãos, o mundo não vê salvação na nossa vida. Ele não vê salvação escrita aqui na nossa testa. O mundo não consegue ler isso em nossa vida. O mundo vai ver pelos nossos caminhos. O mundo vai ver mediante o nosso comportamento.
o mundo vai ver a luz do Espírito de Deus brilhar em minha vida e na sua vida. É desta forma, através da maneira reta que andamos diante do Senhor. E há muitas pessoas, meus irmãos, que não são íntegras. Imagina um funcionário, não é íntegro quando ele deixa de delatar um roubo dentro da empresa. Um crente. Ele é partícipe. Ele não é íntegro no seu caminho. Ele tem medo de represália. É claro que você deve fazer isso com a devida precaução, mas se você diz que é filho de Deus, se você diz que é crente, que você diz que é íntegro e irrepreensível, você precisa fazer isso. É bem da verdade que agora o Supremo Concílio, nessa nossa reunião, ele deliberou que não pode mais, a igreja não pode mais tolerar violência doméstica. O conselho da igreja agora é obrigado, segundo a decisão do Supremo Concílio, é obrigado a delatar na polícia se houver violência doméstica. Perceba, meus irmãos, que a IPB está zelando pela doutrina e pelo caminho. Nós precisamos, meus irmãos, agir desta forma. Caminho, como eu ando neste mundo, como eu vivo neste mundo. Mas também no verso 2 a 4, exerça a piedade. Exerça. Piedade, meus irmãos, é manter o coração e atos alinhados à vontade de Deus. Piedade, meus irmãos, é devoção prática e reverente ao Senhor. Piedade é saber que estamos diante da face de Deus e temer ao Senhor por isso. Piedade é guardar as prescrições do Senhor e buscá-lo de todo o nosso coração. Piedade, meus irmãos, é saber que ninguém mesmo esconde de Deus. Os seus atos pecaminosos, quando você o praticar, tomara que você não faça isso. Mas você tem que saber que Deus está ali presente, dizendo, estou aqui te vendo. E você deve tremer mesmo diante de Deus. Isso é piedade, é temor a Deus. É conhecer, meus irmãos, a presença gloriosa e majestosa do Senhor perto de nós. Quem não for piedoso não tem reverência a Deus. Veja que o salmista continua desenvolvendo a ideia de piedade. Agora ele diz, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Oh, iniquidade. Iniquidade é desvio, é perversão. Iniquidade é distorção daquilo que é reto e justo. A sociedade é perversa, é injusta. O sistema aí fora é assim. Mas você, se quiser ser feliz, você não pode. Você precisa andar no caminho da justiça de Deus. Você precisa encarnar o caráter de Deus. Você precisa pedir ajuda a Deus. Ó Senhor, ajuda-me. Tem misericórdia. E aqui, meus irmãos, não se trata de cometer um erro por causa da nossa condição caída. Não. Iniquidade vai muito além disso. É ter atitude fora do padrão de Deus, de forma deliberada, calculada e maldosa. O caminho de quem é piedoso é reto e sem perversão. Ele não procura dar um jeitinho de justificar o seu erro. A pessoa piedosa não tem duplicidade de caminho. Ele não consegue andar em dois caminhos diferentes ao mesmo tempo. Falando aqui, meus irmãos, em nosso bom português, piedade é aquela pessoa que não tem duas caras. Ele é crente. Ele é crente na igreja. Ele é crente aí fora. Ele é crente em qualquer lugar que ele tiver. Sabe por quê? Porque ele tem a presença de Deus dentro dele. Ele sabe que Deus está ali perto dele. Vendo. O Senhor está ali. O piedoso não procura atalhos para a sua vida cristã. Ele não tem o pecado como amigo da sua vida. Antes, ele detesta o pecado. Ele tem tristeza santa pelo pecado. Você quer ter um exemplo de pessoas iníquas na Bíblia? Acabe, rei de Israel. Ô homem iníquo. Que homem iníquo. Casou com a Jezabel. Mais iníquo ainda. Por isso que a Escritura diz, ande com o sábio e ficará mais sábio ainda. Com quem ele foi se envolver? Com Jezabel. Ímpia. Ele consultou o profeta, devo ir nessa guerra? O profeta falou, não vá. Não vá. Aí ele virou para Josafá de forma, sabe, arrogante. Ele disse, não falei? Esse profeta fala nada de bom para mim. Só fala coisa ruim para mim. Eu vou e vou voltar vitorioso, disse Acabe para o profeta. O profeta disse, se você for e voltar vitorioso, Deus não falou comigo.
Sabe o que aconteceu? Ele estava lá na guerra, estava até vencendo, mas o inimigo lançou uma flecha a ermo, uma flecha para lá, peguem quem pegar. E pegou exatamente entre a armadura e o braço, e chegou, imagino eu, lá perto do coração. E ele morreu lentamente sangrando. Por quê? Iníquo. E Jezabel, como ela morreu? Você sabe. Jesus enfrentou também um grupo religioso ímpio, meus irmãos, ímpio, os fariseus. Se você quer saber o que Jesus falou para eles, você deve ler Mateus 23. Os ais que Jesus deliberou para eles, eles eram ímpios, meus irmãos, ímpios. O caminho do ímpio acaba em tragédia. Oh, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Meus irmãos, o salmista sabe que Deus não está pedindo sua opinião, nem a minha opinião, se nós conseguimos ou não guardar os mandamentos à risca. O salmista tem consciência da soberania do legislador. O salmista afirma que a humanidade não consegue legislar por si mesma. Meus irmãos, os tratados e convenções humanas que são bons não vieram deles, vieram de Deus. Mas eles não reconhecem isso, eles são ímpios. A lei humana, meus irmãos, por mais justa que ela seja, ela é derivada da lei do Senhor, porque Deus é o legislador por excelência. Deus é o legislador soberano. E ele não está pedindo a opinião de ninguém. Eu não consigo guardar à risca, Senhor, os teus mandamentos. Deus diz, eu quero que guarde à risca se você quiser ser feliz. Aqui, meus irmãos, o versículo 4. Deus destrói o relativismo e o antinomianismo. O relativismo diz que cada um tem os seus mandamentos, a sua maneira de viver, a sua verdade. Deus diz, eu tenho uma verdade. Ande debaixo dela e será feliz. Não anda e será infeliz. Como diz Jesus para a igreja, será desgraçado, cego e nu. Meus irmãos, aqui destrói o relativismo e também destrói o antinomianismo. Eu não preciso guardar mandamento nenhum, porque Jesus já guardou os mandamentos para mim. Estão afirmando isso. Mas é verdade que Jesus obedeceu à lei. É verdade que Jesus obedeceu completamente e perfeitamente à lei. E ele ganhou os benefícios disso de Deus. Só que ele pegou os benefícios que eram dele e imputou esses benefícios a nós. Mas o Novo Testamento continua dizendo, santificai a Cristo em vosso coração. Fugir da idolatria, fugir da prostituição. Não mintais uns aos outros. Aquele que furtava, não furte mais. Andai no Espírito. Adorai a Deus em Espírito e em verdade. Isto é mandamento e está no Novo Testamento. Está lá. E tudo isso, meus irmãos, e muito mais, são os mandamentos do Senhor. O que precisamos entender é que não vamos perder a salvação por quebrar mandamentos do Senhor. Que nós quebramos, verdade. Nós quebramos. Se quebrar um só, diz Tiago 2:10, quebrou toda a lei. Quebrou toda a lei. Se quebrar uma lei somente, quebrou tudo. Jogou tudo no chão. É verdade que nós não vamos perder a salvação. Mas é verdade que esse pecado deliberado, é verdade que permanecer no pecado vai te trazer consequências terríveis, dolorosas. Vai te trazer infelicidade, vai te trazer dor, vai te trazer frustração, vai te trazer depressão, ansiedade, vai te trazer um punhado de coisas, meus irmãos, que não é conveniente aos crentes e aos santos. Então, estamos aqui, meus irmãos, respondendo à pergunta, como podemos obedecer a palavra de Deus para sermos felizes? Primeiro, ajustando a nossa vida à lei do Senhor. Agora, em segundo lugar, versículos 5-8, clamando por ajuda divina. Clame por ajuda divina. O salmista tinha consciência da sua incapacidade de guardar à risca os mandamentos do Senhor. Ele tinha. E ele fala, ralai, tomara. Ó Deus, eu desejo. Ó Deus, eu quero. Ó Deus, eu esforço. Ó Deus, eu faço. Eu não consigo, Senhor. Tomara, ralai. É um desejo, meus irmãos, profundo de querer fazer. É um desejo profundo de querer guardar. É um desejo profundo de querer andar reto diante do Senhor. Mas ele diz, Deus, pelo esforço próprio eu não consigo. Eu não consigo.
E eu declaro, Senhor, a minha incapacidade aqui. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Ó Senhor, veja que o salmista está orando. Veja que o salmista está colocando a sua incapacidade dele, a sua, também a nossa, diante de Deus. Ele diz, Senhor, sou incapaz. Mas o versículo 6, ele já muda o tom. Ele diz, agora estou seguro. Estou seguro no caráter de Deus. Estou seguro. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Quando Deus ajustar o meu modo de vida aos mandamentos dele, que ele ordenou, conforme o versículo 4 diz, tem que ser à risca, não serei envergonhado. Jesus falou que aqueles que estiverem à sua esquerda serão envergonhados. Aqui o salmista confia em Deus de que não será envergonhado no julgamento final, porque existe um desejo no coração dele, e é um desejo implantado por Deus mesmo, de querer fazer. Aqui parece que a gente ouve a voz de Paulo dizendo, em Romanos 7, oh, o querer fazer o bem está em mim. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. E eu quero fazer o bem, e ao contrário, eu faço o que é mal. E ele vai colocando a sua vida diante de Deus, dizendo, miserável homem que sou. Mas ele, lá no final ele diz, graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Então, meus irmãos, em Jesus nós estamos seguros no julgamento final. Jesus foi envergonhado. Jesus sofreu, meus irmãos, o desprezo. Jesus sofreu isso por nós. E o versículo 7, agora ele louva destemidamente ao Senhor. Rendei-te graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. O salmista aqui, meus irmãos, não julga ter aprendido tudo sobre a palavra de Deus, mas aqui ele está disposto a adorar a Deus publicamente. Quando tiver aprendido os retos juízos de Deus, meus irmãos, aprendizado pode vir por meio de instrução, pode vir por meio de treinamento, e sabe também através de quê? De lutas, de tribulações, de disciplina mesmo de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, está no Salmo 119 mesmo, versículo 67. O salmista declara isso aqui para nós, meus irmãos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Às vezes, meus irmãos, precisamos passar por aflição. Às vezes precisamos passar por lutas para entender, meus irmãos, o valor da palavra de Deus. E ele diz, ó Senhor, antes de ser afligido, andava errado, mas agora, Senhor, guardo a tua palavra. Então, de que forma nós aprendemos, meus irmãos? Com instrução, mas também com a disciplina de Deus. Se você quer saber um pouco sobre a disciplina de Deus, você pode ler Hebreus capítulo 12, por exemplo, onde o autor começa dizendo que a disciplina no início dá tristeza na gente. Ninguém quer ser disciplinado, mas que filho há que o pai não corrija? Diz Hebreus 12. Se vocês estão sem correção, diz lá o texto, vocês não são filhos, vocês são bastardos, mas se vocês são corrigidos, é porque vocês são filhos. Então alegrai-vos, alegrem por ter sido corrigido pelo Senhor, meus irmãos. Isso aqui é um aprendizado. Então, eu vou render graças ao Senhor com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. E aqui nós temos o clamor pela presença de Deus no verso 8. O verbo hebraico aqui, cumprir, é o mesmo que guardar, é o mesmo que proteger, é o mesmo que reter. Prometo, Senhor, manter os teus decretos bem escondidos, bem guardados. Aonde ele ia guardar os decretos de Deus? Leia o versículo 11 aí desse texto. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Prometo, Senhor, guardar. Como você vai guardar? Se você não ler as Escrituras, se você não medita nela, e se você não guardar, o pecado vai alojar. Porque palavra de Deus e pecado não habitam o mesmo lugar. Então, meus irmãos, a palavra de Deus expulsa o pecado, tira, descentraliza o pecado. Ela é poderosa para fazer isso, meus irmãos. Deus faz isso conosco através da sua palavra. De que forma podemos ser felizes conforme essa primeira letra do alfabeto hebraico diz aqui? Primeira coisa é a palavra de Deus.
Eu insisto aqui, meus irmãos, nessa noite. Não perca um dia somente sem ler e meditar na palavra de Deus, sem orar. Ô casais, leiam a Bíblia juntos. Nós não precisamos de terapia, de reunião de casal, de coisa nenhuma. Nós precisamos, os casais precisam ler a Bíblia junto e orar. Vai embora a ansiedade, vai embora a depressão, vai embora tudo. A palavra de Deus é poderosa. Ela faz isso. Aí está o caminho da felicidade. E você que quer casar, cuidado, observe aquilo que o Senhor ordenou na sua palavra. Agora, meus irmãos, este salmo, sabe para quem ele nos remete? Para Cristo. Ele aponta claramente para Cristo, porque ele foi o único que guardou perfeitamente a lei de Deus. Ele foi o único. Felicidade no Antigo Testamento, meus irmãos, era só possível mediante guardar a lei do Senhor de forma pessoal, individual. E nesse sentido, Jesus foi o único bem-aventurado. Jesus foi o único bem-aventurado. E todos aqueles que creram, esperando o Messias, também estavam escondidos em Jesus. Estavam guardados por Jesus. Então é pela misericórdia de Deus que eles também foram felizes, aguardando, meus irmãos, esse grande dia, esse grande glorioso dia. E para nós que estamos do lado de cá da cruz, a felicidade só é possível para alguém que está unido a Cristo, que é a palavra viva de Deus. Fora de Cristo, a humanidade, esquece, nunca será feliz. Nunca. Vai cometer autoextermínio, vai roubar, vai fazer tudo aquilo que o inferno quer, mas nunca será feliz. Terá momentos alegres, talvez na bebedeira, talvez nas drogas, talvez nas orgias sexuais, talvez terão momentos alegres, mas felicidade na alma, felicidade como padrão de Deus para o homem, nunca terão, fora de Cristo. Felicidade somente em Jesus, que é a palavra de Deus. Somente em Jesus. Fora de Jesus, ninguém é. E o Salmo falou que bem-aventurados os repreensíveis. Quem é, meus irmãos? Eu? Eu não. Você? Você também não. Nós não somos repreensíveis. Somente Jesus é repreensível. E a boa notícia é porque quem está em Jesus agora é. Porque Jesus protege. Jesus perdoa. Jesus limpa, meus irmãos. E quando nós pecamos, parece que eu estou vendo Jesus virando para o Pai e diz: eu morri por eles. Perdoa. O meu sangue está limpando todas as suas sujidades. Oh, meus irmãos, louvado seja o Senhor pela vinda de Jesus aqui. Caso contrário, meus irmãos, nós não éramos íntegros coisa nenhuma.